Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O sangue escorreu pelos meus dedos enquanto eu segurava a corda com força desesperada. Lá embaixo, a 3.000 metros de altura, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes e frias. O vento cortava meu rosto e eu sabia que tinha apenas segundos antes que a cesta do balão se despedaçasse completamente. "Por favor", murmurei para o vazio, mas minha voz se perdeu no rugido do ar. Eu não queria que fosse assim. Foi então que ouvi novamente aquela risada. A mesma risada que me assombrava há dias, vinda de dentro da própria cesta, mesmo estando completamente sozinho no céu noturno. Mas deixe-me contar como tudo começou. Meu nome é Francisco, e este é o relato de como um simples voo de balão se transformou no pior pesadelo da minha vida. Tudo começou com uma ligação às 2 da manhã. O telefone tocou insistentemente, até que eu atendesse, ainda zonzo de sono. "Francisco?" A voz era de Miguel, meu irmão mais novo. "Preciso falar com você. É urgente." Havia algo estranho no tom dele, uma tensão que eu não conseguia identificar. Miguel sempre foi o aventureiro da família, mas naquela madrugada sua voz tremia. "O que aconteceu?" Perguntei, me sentando na cama. "Você lembra do Eduardo? Meu amigo piloto de balão?" Lembrava vagamente. Um sujeito alto, de barba ruiva, que Miguel havia apresentado em um churrasco meses atrás. "Ele desapareceu, Francisco. Há 3 dias. A polícia encontrou apenas o balão dele, flutuando vazio sobre o vale. O silêncio se estendeu entre nós. Podia ouvir Miguel respirando pesadamente do outro lado da linha. "E o que isso tem a ver comigo?" Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. "Eduardo me deixou algo antes de sumir. Uma espécie de mapa, com coordenadas, e uma mensagem dizendo que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar a verdade no céu." Minha pele se arrepiou. Não por causa do frio da madrugada, mas por algo mais profundo. Uma sensação de que aquela conversa mudaria tudo. "Francisco, eu preciso da sua ajuda. Você é o único em quem confio para isso." Foi quando ele me contou sobre o voo. Como havia alugado um balão e planejava seguir as coordenadas de Eduardo na manhã seguinte. Como não queria ir sozinho, porque algo naquele mapa o deixava com medo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desligado o telefone e voltado a dormir. Mas a voz desesperada de Miguel me convenceu. 2 horas depois, eu estava dirigindo pela estrada escura em direção ao campo de pouso. O sol mal havia nascido quando cheguei ao local. Miguel já estava lá, parado ao lado de um balão azul e branco, conversando com um homem magro que se apresentou como Roberto, o piloto substituto. "Eduardo era meu sócio", explicou Roberto enquanto verificava os equipamentos. "Quando soube do que aconteceu, quis ajudar. Essas coordenadas..." Ele pausou olhando o papel nas mãos de Miguel. "Nunca voei para essa região." "Por quê?" perguntei. Roberto evitou meu olhar. "Dizem que é um lugar estranho. Correntes de ar imprevisíveis. Alguns pilotos relatam experiências bizarras por lá." Miguel e eu trocamos olhares. Era tarde demais para desistir. A decolagem foi suave. Aos poucos, o mundo lá embaixo foi diminuindo, as casas se transformando em pontos minúsculos, as estradas em linhas finas. O silêncio do céu era quase religioso, quebrado apenas pelo som ocasional do queimador aquecendo o ar dentro do balão. Por uma hora, tudo pareceu normal. Roberto seguia as coordenadas com precisão e Miguel parecia mais relaxado. Eu até comecei a aproveitar a vista. Foi quando chegamos ao primeiro ponto marcado no mapa. "Ali", disse Miguel, apontando para baixo. No meio de um campo vazio, havia uma área circular onde a grama não crescia. Perfeitamente redonda, como se algo tivesse queimado o solo. "Vamos descer", sugeriu Miguel. Roberto balançou a cabeça. "Não posso. O vento está mudando. Se descermos agora, talvez não consigamos voltar." Mas enquanto falávamos, algo estranho aconteceu. O balão começou a descer sozinho, mesmo sem Roberto acionando as válvulas. "O que está acontecendo?" perguntei. Roberto parecia confuso, mexendo freneticamente nos controles. "Não sei. É como se algo estivesse nos puxando para baixo." Conseguimos estabilizar o balão a cerca de 100 metros do solo, mas o susto havia abalado todos nós. Roberto suava frio enquanto verificava os instrumentos. "Isso nunca aconteceu antes", murmurou. "É como se houvesse uma força magnética ali embaixo."
Observei o círculo queimado com mais atenção. Havia algo no centro que não conseguira ver de longe. Uma estrutura escura, meio enterrada. Miguel, você está vendo aquilo? Meu irmão pegou os binóculos e focalizou. Seu rosto empalideceu. Francisco, acho que encontramos o que Eduardo queria nos mostrar. O que é? Parece uma porta. Uma porta de metal enterrada no chão. Senti um frio na espinha. Não era medo do desconhecido, mas algo mais profundo. Como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não conseguia processar. Roberto finalmente conseguiu elevar o balão novamente. Vamos embora, disse ele categórico. Seja lá o que Eduardo encontrou aqui, não quero saber. Mas quando tentamos partir, descobrimos que não conseguíamos. Não importava para que direção Roberto dirigisse o balão. Sempre voltávamos para cima do círculo queimado. Era como se estivéssemos presos em um loop invisível. Isso é impossível, Roberto repetia cada vez mais nervoso. Totalmente impossível. Foi quando ouvimos pela primeira vez. Um som baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da própria cesta. Como se alguém estivesse sussurrando, mas não conseguíamos entender as palavras. Miguel e eu nos entreolhamos. Roberto parecia não ter ouvido nada. Vocês ouviram isso? Perguntei baixinho. Miguel confirmou com a cabeça, os olhos arregalados de medo. O sussurro continuou se tornando mais claro. Era uma voz masculina, familiar, dizendo algo que gelou meu sangue. Francisco, Miguel, bem-vindos ao meu mundo. Era a voz de Eduardo. Eduardo? Miguel gritou para o vazio. Eduardo, onde você está? Roberto nos olhou como se tivéssemos enlouquecido. Do que vocês estão falando? Quem é Eduardo? Seu sócio, expliquei. O piloto que desapareceu. A expressão de Roberto mudou completamente. A confusão deu lugar a algo que parecia terror genuíno. Eu não tenho nenhum sócio chamado Eduardo, disse ele lentamente. Nunca tive. Trabalho sozinho há 15 anos. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Se Roberto não conhecia Eduardo, quem era o homem que Miguel havia me apresentado? E por que meu irmão havia inventado toda aquela história? Olhei para Miguel esperando uma explicação, mas encontrei apenas um sorriso estranho em seu rosto. Um sorriso que não parecia dele. Miguel, chamei, minha voz trêmula. Demorou para perceber, Francisco, ele disse com uma voz que não era exatamente a sua. Sempre foi meio lento mesmo. Roberto começou a gritar. Não por causa da nossa conversa, mas porque havia visto algo que eu ainda não havia notado. As cordas do balão estavam se desfazendo sozinhas, fio por fio, como se fossem corroídas por um ácido invisível. Precisamos descer. Agora! Gritou Roberto, acionando todas as válvulas. Mas era tarde demais. As cordas se romperam completamente e a cesta começou a cair em queda livre. Foi então que percebi a verdade mais aterrorizante de todas. Não estávamos caindo em direção ao solo. Estávamos sendo puxados para cima, em direção a algo escuro, que havia se materializado no céu acima de nós. Miguel continuava sorrindo aquele sorriso que não era dele, enquanto Roberto gritava de desespero. E eu finalmente entendi. Eduardo nunca havia existido. Miguel nunca havia ligado para mim. E talvez eu nunca tivesse saído da minha cama naquela madrugada. A realidade estava se desintegrando ao meu redor, e eu não sabia mais o que era real e o que era pesadelo. A cesta do balão não estava mais caindo. Flutuávamos em direção à escuridão acima, como se fôssemos atraídos por uma força sobrenatural. Roberto havia parado de gritar e agora olhava para o vazio com olhos vidrados, como se tivesse aceito seu destino. Francisco, disse Miguel, sua voz ecoando de forma impossível. Você ainda não entendeu, não é? Entender o quê? Gritei, tentando me agarrar nas bordas da cesta que começava a se desintegrar. Você morreu há 3 dias, no acidente de carro voltando do trabalho. Lembra? As memórias voltaram como uma avalanche, a chuva torrencial, o caminhão que avançou o sinal, o impacto, a escuridão. Não, isso não pode ser verdade. Eduardo era você, Francisco, o piloto que desapareceu. Miguel está em casa chorando sua morte e eu... Ele riu, aquela risada que eu havia ouvido no prólogo. Eu sou a parte de você que não consegue aceitar o que aconteceu. A cesta se desfez completamente. Roberto desapareceu como névoa. Fiquei suspenso no ar, segurando apenas uma corda que se estendia em direção ao nada. Por favor,
Implorei para o vazio. Eu não quero ir. Mas você já foi, Francisco. Já faz tempo. Foi quando a corda começou a se romper em minhas mãos e eu soube que havia chegado ao fim. O sangue escorreu pelos meus dedos enquanto eu segurava com força desesperada, exatamente como no prólogo. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes e frias. Mas agora eu sabia que não eram luzes reais. Eram apenas memórias se apagando uma por uma. A risada ecoou uma última vez enquanto eu caía em direção ao esquecimento. E, finalmente, Francisco encontrou a paz que havia estado procurando no céu. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.